coordenadoria Tomé. Quem gostaria, quem fará a sua exposição da análise? Elimar. Vamos chamar a professora coordenadora Elimar, da escola Maria Araújo. Boa noite. Depois da análise metodológica que nós fizemos a discussão dentro da nossa unidade regional, né, nós já havíamos estudado na escola desde o início do ano como foi o trabalho do projeto de ensino no ano passado, no primeiro planejamento. E nós já estudamos também a metodologia da nova proposta. Então, a partir desse estudo, nos primeiros planejamentos, nós já começamos a fazer o trabalho com a análise do perfil do aluno. Nós aplicamos uma ficha socioeconômica, né, com esse aluno. Nós fizemos também um diagnóstico da aprendizagem, através de produções textuais e através de atividades interdisciplinares com todos os conteúdos. E nós levamos esse material, nos juntamos, estudamos, e nós fizemos nós catalogamos todo o material em gráficos, né? Através desses gráficos, nós fizemos um estudo no planejamento. Todos os professores analisaram, a gente discutiu. Escolhemos as falas dos alunos, as falas significativas dentro dessa ficha. E aí nós começamos a levantar temas para o nosso projeto. E foi levantado o seguinte tema: eu quero ter cidadania, trabalho e identidade. A nossa análise desses gráficos não foi só a análise de algumas falas. Nós fizemos a análise também da comunidade que eles moram, das necessidades, dos problemas encontrados ali, da história que eles relatam dentro dessa ficha. Então nós fizemos toda essa análise para levantar esse tema. Depois do levantamento desse tema, nós fizemos o levantamento do contratema, selecionamos as falas dos educandos, levantamos a visão do educando, a visão do educador e levantamos os conceitos e conteúdos através desse estudo. Na semana seguinte, nós fizemos uma plenária, onde nós apresentamos os gráficos, as falas e o projeto. E aí nós demos oportunidade para que os alunos falassem. Os alunos se dispuseram a falar, foi muito rico os debates, as discussões. Passamos vídeos sobre os temas, sobre cidadania, porque às vezes nós levantamos o tema e o aluno ele não sabe bem o que é aquilo, né? O que significa, como trabalhar. Então nós trabalhamos o significado de cidadania, trabalho, identidade, através de pequenos vídeos e levantamos a discussão na plenária. Através dessa plenária, nós colocamos, ao final da plenária, nós colocamos em votação se era realmente aquilo que eles queriam estudar, se era aqueles temas que eles queriam debater em sala, se era aquela linha que eles gostariam de estar estudando durante esse semestre. E então os alunos se dispuseram a falar, a relatarem, a falar um pouco da vivência deles. E aí nós fizemos a votação e eles quiseram realmente, eles relataram que eles se identificaram. Algumas falas, foi eu que falei, professor. Essa fala foi eu, né? Então assim, ficou bem voltado à realidade dele. Depois dessa plenária, nós fizemos um questionário sobre o tema do projeto. Levaram para a sala depois da plenária. A plenária foi feita no primeiro horário. Então, depois do intervalo, os professores levaram o questionário
os alunos, discutiram para que eles pudessem responder, né, sobre os temas, sobre os conceitos, sobre os conteúdos, o contratema ser trabalhado na escola. Então, nós fizemos esse levantamento, depois lemos essas fichas e agora o nosso maior desafio, né, depois de todo esse trabalho, é fazer o trabalho interdisciplinar. Apesar de alguns professores já estão assim, voltados a isso, buscando parceiro, buscando colega para fazer esse trabalho, essa questão interdisciplinar é um desafio que nós discutimos na nossa formação hoje, essa questão que é uma necessidade de várias escolas, né? Um trabalho efetivo mesmo interdisciplinar. Outra situação que nós vimos como desafio foi a questão de relacionar os conteúdos científicos com os conteúdos, né, com os temas do projeto. Então, esses conteúdos científicos, como eles irão se articular? Como se trabalhar interdisciplinar esses conteúdos? Como cada área do conhecimento pode contribuir com esse projeto, né? E assim, para que o projeto seja desenvolvido como a PPP, como a metodologia realmente é colocada, né? Que é ensinada, que é explicada na PPP. Então é isso. Com relação à formação, como está sendo a receptividade do coletivo? Como é que você tem conseguido trabalhar? Eu parto do princípio assim. Eu não fico focado muito naquilo que não está funcionando. Eu foco no que está funcionando. E eu acho que a partir do momento que 2, 3, 5 se envolvem, eles acabam contagiando o grupo. Então, a nossa maioria do coletivo está envolvida, sim, com o projeto, com esse trabalho. E eu penso que é um processo, né? Nós estamos em processo de implementação dessa proposta. Então, a gente tem que motivar, enquanto coordenação, a gente tem que motivar, a gente tem que estar juntos, a gente tem que trabalhar juntos, efetivamente com o aluno e com o professor, e mostrar que nós também acreditamos na proposta. Então, assim, eu estou tendo, como que eu posso falar? Eu estou feliz com o meu grupo de trabalho, eles estão sendo participativos nas formações, estão participativos na atividade da escola, estão movidos para fazer, para planejar um trabalho com mais movimento dentro da escola. Então, assim, o nosso objetivo é quebrar barreiras mesmo. Barreiras com o nosso pensamento tradicional, que não é fácil, né? E reconstruir. Apesar da gente falar tanto, né? Mas a gente precisa nos reconstruirmos também, né? Nessa visão. Obrigada, professora. Vamos convidar, representando a coordenadoria Jarbas, a professora lá. Cadê a professora? Levanta a mão, por favor. Engenheiro Robinho. Venha, professora. Está aqui do lado. Posso sair? A intenção é garantir uns 5 minutos mínimo de fala para cada pessoa e depois abrir para as perguntas, tá? Ok, boa noite, pessoal. O que eu vou falar não difere dessa construção magnífica que nós estamos fazendo desde o ano passado.
Eu entendo que é processo, né? Por ser processo, nós temos avanços, voltamos, estudamos de novo, avançamos mais um pouco. Nós fizemos o mesmo trabalho que a colega fez, né? Fizemos o levantamento, com algumas questões, não aquele perfil enorme que a rede nos passa, mas com questões relevantes para que nós possamos conhecer o nosso grupo. Tipo, religião, que interfere muito, o que eles gostam mais de fazer, se eu tenho mais moças ou mais rapazes, para a gente construir esse perfil desse aluno. Fizemos também, achamos que isso não era suficiente, fizemos a construção de alguns textos, né, para que nós pudéssemos tirar as falas significativas. Depois dessas falas significativas levantadas pelo grupo, nós fizemos o que ela também fez. O quadro com as falas significativas, o quadro com a visão do educando, com a visão do educador, o levantamento dos subtemas, que são os conceitos e conteúdos. É um desafio porque, sim, as devolutivas, quando você vai passar, aquela rotatividade de alunos já não é a mesma que recebeu aquela informação. Aí você volta novamente, explica novamente o que eixo temático nós fizemos. Nas falas significativas, quando nós fizemos as plenárias, alguém falava assim, eu não falei isso, foi eu que falei. Então, nós construímos nesse diálogo, dessas escutas, dessas produções de texto, de elencar o que realmente fosse essencial para os nossos alunos. Aí chegamos ao nosso eixo, que foi cidadania, ética, cultura e cidadania. Bom, nós começamos a redução desse eixo temático, né? Que é um desafio para todo mundo, essa redução do eixo temático. Porque a gente tem que ver as falas significativas, os conceitos dos alunos científicos, eles não podem abrir mão, porque nós temos que lembrar que estamos preparando eles também para uma etapa seguinte, né? Feito isso, nós começamos a trabalhar as ações. Dentro das ações, aí nós fizemos levantamento do que foi positivo, negativo, e começamos a trabalhar a cidadania. Quando eu disse as dificuldades em tráfego que nós passamos, também elencamos o trabalho interdisciplinar, às vezes a falta de diálogo entre o grupo, às vezes começa uma ação aqui, mas as aulas não são, o momento de estudo não é compatível, e a gente está trabalhando isso mais no nosso planejamento. E é necessário também, primeiro, entender o que é o trabalho interdisciplinar, né? Para que eles possam pegar o subtema e desenvolver de maneira onde todos os componentes curriculares dialoguem, né? Bom, feito isso, nós começamos cidadania. Passamos primeiro um vídeo também mostrando que é cidadania, depois fomos conversar com esses alunos. É uma experiência, vocês permitem? Posso dar tempo de fazer assim? Relatar essa experiência, porque eu coloquei, inclusive ela questionou pessoas externas interferindo nas ações. Quando nós trabalhamos isso, os alunos, a primeira coisa que eles fizeram foi: nós precisamos de uma quadra, porque é a única escola que não tem quadra. Aí a professora Mara, que é a professora de História, que já foi gestora da escola, falou: não, mas no papel consta que ela é construída. Aí causou aquela euforia entre os alunos, e vamos tentar montar um projeto, vamos tentar trabalhar para que a gente possa, pelo menos, levar a nossa satisfação para a secretaria. Aí tem um representante do bairro, que já foi nosso aluno também, e hoje ele é advogado. E por mais que a professora passou que é eixo temático, que era uma aula diferenciada, que era uma aula que nós estávamos trabalhando o nosso subtema, o nosso eixo temático, que é a cidadania. Ele fez, sabe o quê? Correu no Horário e fez uma denúncia. Aí a diretora me liga, naturalmente, né? Eu falei: que eixo temático é essa, que denúncia? Aí eu falei: ai meu Deus, ele não entendeu nada. Liguei para ele: vem vindo aqui na escola agora, vamos conversar. Aí não sei quem já contou, sei que o pessoal da imprensa, da própria secretaria já ligou lá. Que não pode acontecer isso, tá? Eu falei: gente, nós não pedimos isso. O nosso objetivo era terminar. Fomos em todos os 3 turnos, colocamos o nosso projeto, colhemos assinatura,
fomos na comunidade, recolhemos as assinaturas, e esse projeto terminaria numa ação final, pedir lá na secretaria, perguntar quem pode nos receber, para que a gente finalizasse o nosso eixo. Ok, foi um balde de água fria em todo mundo, né, quando isso aconteceu. Mas aí a gente também não entregou os fundos, não. Nós fizemos o seguinte: se nós não podemos ir lá, eles têm que vir até aqui nos dar satisfação. Então, nós estamos esperando o pessoal da rede física que vai estar lá na escola, explicando para os alunos, dando uma devolutiva do nosso projetinho, o que de fato aconteceu, e se temos ainda perspectiva de sonhar com essa quadra em tempo mínimo ainda, né? Porque nós estamos esperando há 20 anos. Ok, obrigada, gente, desculpa. É um eixo temático caminhando para tema gerador, né, professora? Vamos convidar a coordenadoria central. Da central, quem vai fazer a troca de experiência, sua exposição? Cleide, bem-vindo, obrigada. Palmas para a Cleide. Pessoal, boa noite. Pediram aqui, né, que eu representasse a central nesse momento. A discussão que a gente teve não foi muito diferente da que já foi apresentada, tá? Nós, desde o ano passado, estávamos com essa discussão de qual metodologia escolher. A gente escolheu trabalhar com projetos, né? O ano passado a gente já estava tentando caminhar nesse rumo. E esse ano a gente fez novamente a votação, se o grupo queria manter ou se o grupo mudaria a metodologia. E o grupo quis, né, manter a questão do trabalho com projetos. Nossa escola é uma escola com coletivo compartilhado. Então eu trabalho no Maria Auxiliadora, mas o grupo de professores trabalha um dia lá, um dia no Getulino Artiaga, que é aqui na Vila Nova. E toda essa discussão ela foi feita em conjunto com os dois coletivos. Então a coordenadora Liz não está aqui hoje por motivo de saúde, mas também participou dessas discussões. Nós iniciamos o ano fazendo uma sondagem com os alunos, a partir daquela música Comida, dos Titãs, para ver quais as sedes e as fomes que esses alunos teriam para esse ano. Então, na primeira semana, a gente passou no primeiro dia a música e depois a gente desmembrou atividades, onde tinha perguntinhas, tinha papelzinho e pensando culturalmente, né, qual que é a sua fome, em termos de escola, né, que sede você tem, qual é a coisa que você mais gosta que a escola faz, o que você acha que a escola devia fazer. Então, essa pré-sondagem, através da música, a gente já teve assim, muitas informações com relação aos educandos. Aí a gente pegou, sistematizou, separou mais um pouco, mais ou menos a área, e fizemos 3 questionários a partir disso aí. Um envolvendo mais a origem dele, o porquê da busca por aquela escola, o outro envolvendo questões relativas à vida dele, ao trabalho, à situação econômica, e uma outra trabalhando a questão da identidade e da cultura. Então, a partir disso aí, eles responderam e a gente chegou à conclusão também. A gente colocou algumas questões mais ou menos repetidas nos questionários, mas de forma diferente. Pegamos os eixos do REAJA, por exemplo, e pedimos para ele numerar em grau de importância. Né? Disso aqui, se fosse para você estudar esse ano, né? Numera um que você acha mais importante. Então eles marcaram o meio ambiente como mais importante, cidadania com o número 2. E aí a gente contava quantos preferiu esse, quantos colocaram. Aí tema livre, né? Qual tema que eles gostariam. Então nós depois fizemos uma tabulação disso tudo e os professores voltaram para a sala fazendo uma mediação se era aquilo mesmo. Chegando num consenso lá que seria em torno de meio ambiente e cidadania. Aí a gente escolheu um tema que é cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. Cuidar do ambiente é cuidar de nós mesmos. Cidadania, direitos e deveres. E a partir disso aí a gente começou primeiro fazendo um trabalho com identidade. Quem era esse nosso aluno? A gente tinha muito novato, a maioria já é jovem. Né? Quais são os gostos, o que eles gostariam da escola.
Achei interessante que a professora de Educação Física fez uma pesquisazinha separada, assim, pediu para pesquisar os esportes, ver quais que eles conheciam e o que eles gostariam de fazer na escola. E teve turma que não pesquisou não, colocou só futebol, aquela coisa. Aí quando viu a outra turma lá jogando badminton, não sei o quê, mas o que é isso aí? Por que a nossa turma não está jogando isso aí? Ah, porque vocês não colocaram, né? Cada turma fez um planejamento de quais esportes viriam esse ano, nesse semestre. Ah, não, mas eu gostei, eu quero. Não, agora nós vamos concluir o bimestre, como você escolheu, organizar isso, e depois vocês vão fazer a pesquisa e vai fazer então a seleção de vocês, porque vocês pularam uma etapa e estão vendo agora que ficou prejudicado. Então, assim, nesse sentido, a gente também levantou problemas de preconceito, tanto de gênero, questão da mulher. A gente fez uma palestra, levando convidado de fora, para discutir essa importância. A gente está com muito adolescente, às vezes eles são machistas, né? Assim, trata de uma forma meio brusca, assim. Então a gente fez essa discussão, foi importante. E estamos trabalhando a questão, porque os professores foram levantando a rede temática. Para eu falar do ambiente, eu preciso saber o que é planeta, como é que é, né? Como que o nosso planeta chegou nessa situação hoje de tanto lixo, né? O cruzamento disso com o consumo, com a mídia. A gente consome só o que é importante ou nós somos levados a isso e eles foram fazendo esses cruzamentos. Nesse momento a gente está finalizando essa parte do estudo dos biomas brasileiros, da questão da importância de preservar cada um deles, do cerrado, e caminhando depois que a gente vai trabalhar mais a questão da cidadania, que a gente começou com identidade, meio ambiente, mas são temas interligados, né? E nesse momento também a gente fez depois uma devolutiva para os professores, que a coordenação listou todos os temas que eles consideraram que eram importantes. Aí nós fizemos um exercício assim, dá tempo que você dá isso tudo? Agora nós trabalhamos com o semestre. O que a gente prioriza dentro disso aqui? Quantas aulas você já tem uma noção agora para trabalhar um tema e envolver o educando, fazer uma pesquisa, que tanto de tempo que você gasta? Então o que é importante aqui, nisso aqui, manter mesmo? E aí eles riscaram algumas coisas assim, e a gente foi enxugando para manter a questão principal. Aí, como desafio, a gente coloca a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que é uma questão assim da rede, é uma questão de como trabalhar conjunto, da importância, até foi um tema que a gente falou que era importante na nossa formação, e do tempo, porque como é um coletivo compartilhado, cada dia só tem 4 na minha escola e 4 na outra, 3 estão em sala, sobra 1. Como a gente teve problema de falta de professores 3 vezes, não sobra nenhum fora de sala, sabe? Então, assim, sempre quem está ali está dentro de sala nesse período agora de problema de modulação. E isso dificulta muito o trabalho interdisciplinar, porque se a gente só encontra uma vez no mês, né, fica mais difícil. Mas a gente está tentando, assim, passando coisa por e-mail, tentando fazer um painelzinho na sala de coordenador, assim, o que o fulano fez, o que o outro fez, para estar sempre socializando essas questões. É isso. Vamos chamar o representante da Coordenadoria Brasil para também fazer sua socialização. Estão brigando? Enquanto vocês decidem, a gente chama outro ou já resolveu o problema da briga? É você, professora? Coordenadora ou apoio? Coordenadora. De qual escola? Nova Esperança. Seu nome? Esmeralda. Obrigada, Esmeralda. Lá no Nova Esperança, nós trabalhamos com eixo temático, né? Então, nós fizemos todo o processo esse ano com mais riqueza, porque o ano passado a gente teve algumas dificuldades. Então, iniciamos lá o diagnóstico, depois a escuta do aluno, assembleias, né? E levantando com os professores, né, os assuntos mais relevantes, das
né, dessas falas significativas dos alunos, né, desses assuntos, né, e selecionamos, né, os mais significativos para gerar lá os subtemas, né, o tema também central. Aí voltamos, fizemos, né, agora há poucos dias, uma devolutiva dos alunos, né, para mostrar-lhes aonde chegamos e como conseguimos, através da fala deles, né, ter esse resultado, ter esses temas que será trabalhado aí no decorrer do ano, né, no primeiro e segundo semestre. E iniciamos já semana passada a trabalhar com aquele tema que o próprio aluno tinha nos direcionado, né? Então, assim, alguns alunos não estavam se identificando naquele tema. Aí eu voltei lá na assembleia, falei, mas quando eu te fiz essa pergunta, você me respondeu isso. E isso está parecido, tem alguma coisa relevante com esse tema que a gente colocou? Dá a ver, totalmente. Então, foi nessa devolutiva que o aluno se percebeu realmente integrante, participante e principal, né, construtor, né, dessa rede temática. Foi o que de mais significativo a gente conseguiu, né, até agora desenvolver, porque os nossos alunos tendem a ter dificuldade em se sentir importante, né, se sentir o sujeito mais importante ali na construção desses temas, desses conhecimentos, desses assuntos a serem trabalhados. E é esse nosso desafio que a gente está fazendo com que ele se perceba, né, que através do que ele gerou, do que ele quis, né, ser trabalhado, que a gente construiu e está construindo essa rede temática, né. Os professores, a partir de então, construíram alguns conteúdos, né, dentre, né, os temas, né, os temas que estavam lá, nesses temas foram englobados conteúdos afins, né, interdisciplinarmente, e a gente parou aí, ainda não conseguimos concluir, mas essa semana eu acho que a gente já consegue praticamente finalizar a nossa construção da rede temática, certo? Obrigada. Convidamos agora a coordenadoria que resta para concluir a quinta, a Bretas. Professora, você? Siga. Boa noite. Então, eu estou lá na escola Jair Marcelino, fico lá no Curso Social. A nossa escola ela teve o prazer de trabalhar com o PROEJA aqui no Taubaté, porque para nós foi um tempo de muito aprendizado que o PROEJA trouxe para nós. Então, a função do PROEJA, que a gente já trabalhava com o PROEJA temático, nós demos continuidade ao trabalho com isso. Mais alto? Mais perto. Então. A gente já trabalhava com o eixo temático em função do eixo aqui, então nós demos continuidade a esse trabalho, com o eixo temático. No ano passado nós fomos ter mais escolas, aplicamos os instrumentos, nós tivemos que aplicar 3 instrumentos, porque nós aplicamos o primeiro, que é aquele socioeconômico, a gente percebeu que era um instrumento muito objetivo e não dava conta de tudo que nós precisávamos. Então nós fizemos um outro, bem subjetivo, que dava conta de contar para nós mais detalhadamente dos anseios e dos sonhos desses alunos, na verdade. E quando nós olhamos, o que nós percebemos? Nós estamos em fase de aprendizagem, né? Todos nós percebemos o seguinte, que ele ainda não alcançava os nossos objetivos, porque ele falava muito, todos os 2 instrumentos, falava muito da pessoa, dos meninos, mas ele falava como eles viam a comunidade, quais os problemas, embora seja eixo temático, não tema gerador, mas esses instrumentos não davam conta de contar para nós qual a visão que eles tinham da comunidade, e quais os interesses que eles tinham no que deveria ser trabalhado com o eixo. Então nós aplicamos 3 instrumentos. Nesse último
os nossos alunos e as autoridades lá do bairro. Então foram alguns líderes de lá, inclusive a mais badalada lá, que é a diretora do CAIS, que aí tem eles problemas, e eles puderam se colocar e puderam ouvir também as justificativas, né, plausíveis ou não. E a partir de tudo isso a gente montou o eixo. No nosso eixo o tema se chama Cidadania e Qualidade de Vida. A partir, esse eixo ele tem 9 subtemas, então ele ficou extenso. Dentro desses 9 subtemas tem os saberes a serem trabalhados. Tudo isso foi como antigamente. Então nós estamos trabalhando já desde o ano passado. Nós estamos agora, nesse momento, com o subtema escolarização, qualificação, empregabilidade e trabalho, que vem agora exatamente nessa maré aí, né, dessas discussões que nós estamos tendo com terceirização, a questão da reforma da Previdência, né, e nós estamos nesse momento trabalhando isso, a questão da empregabilidade, muitos voltando a estudar, exatamente porque precisa melhorar a escolarização, melhorar a empregabilidade, né, para poder conseguir trabalho. Então, nós estamos nesse momento. Nesse trabalho de hoje, feito aqui com as unidades, foi pedido para que nós pudéssemos pegar um texto que nós construímos na formação anterior e fazer a leitura dele junto com aquele quadro que foi colocado para nós e nós observarmos o que ficou faltando, o que a gente pondera que ainda precisa ser trabalhado, melhorado na escola, como foi pedido hoje. Então, dentro desse trabalho que nós estamos fazendo, da leitura que eu pude fazer ali, eu pensei em 2 pontos que eu acho que pode estar faltando. A questão dos objetivos, porque como o tema ficou muito grande, aliás, os subtemas muito extensos, são 9, nós precisamos trabalhar bem a questão dos objetivos para nós não perdermos de vista onde nós queremos chegar. Porque senão nós vamos estar trabalhando, e aí a gente de repente meio que fica, né, pensando, peraí, como nós estamos. Todo o planejamento, nós fazemos uma socialização, os professores falam como que eles estão trabalhando, o que eles estão trabalhando dentro do eixo, dentro daquele subtema. Mas isso não basta. Diante de todo o eixo e de todos os subtemas que estão sendo trabalhados, nós precisamos saber, ter a clareza de onde nós queremos chegar. E uma outra coisa que eu observei foi a questão da avaliação com os meninos. Por exemplo, nós estamos agora na semana do dia 2 ao dia 5 de maio, nós iremos fazer uma semana chamada Semana do Trabalho, onde nós vamos levar palestrantes, um irá falar sobre empregabilidade, o outro sobre terceirização e o outro sobre a reforma, que já são temas que a gente já trabalhou lá, né? Conteúdos, saberes, que nós já trabalhamos lá. Então, depois disso, eu acho que a necessidade, isso não foi colocado. Então, hoje, fazendo essa leitura, eu pude fazer essa reflexão. Nós precisamos, de repente, ver com os meninos, né, se o que foi trabalhado, a metodologia, se foi legal, se alcançou, né, e ver com eles também o aprendizado que ficou. Realmente, né, nós precisamos desse feedback deles, para saber se realmente valeu a pena e se nós estamos no caminho certo. Então, é isso que eu já passei, nós estamos nesse ponto. Sim. Então, agora a gente pode fazer o seguinte movimento. Primeiro eu quero justificar a ausência da professora Maria Emília. Ela estaria nesse encontro ampliado conosco, mas em função de um problema de saúde que ela vem enfrentando e tratando já há algum tempo, mas hoje agravou e surgiu mais um, que é ligado à visão e problema no labirinto, ela não pôde estar. Mas no próximo encontro ela está conosco nessa parceria, dessa formação continuada, provavelmente ela estará conosco no próximo encontro. O professor
professor Marcos tem uma consideração a fazer e a gente abre então esse movimento para as considerações, se alguém mais quiser se inscrever para fazer algum depoimento ou alguma consideração em relação àquilo que já foi exposto aqui. Sim, está aberto, né, o microfone está aberto para esse momento de consideração, de algum depoimento nesse sentido, de ajudar a colaborar com a construção metodológica cada vez mais afinada, cada vez mais coerente com aquilo que propõe a PPP da EAD. Boa noite. Eu fui tentando, boa noite a todas e a todos, fui tentando sistematizar aqui, relatar o que cada uma das coordenadoras, são mulheres aqui, falaram, e assim, o que é bacana de perceber é o quanto vocês estão caminhando bem no entendimento do processo, cada um fazendo o processo do diagnóstico de uma forma diferenciada. Foi muito bacana a ideia da música, né, para chamar essa atenção. E aí cada escola, eu percebo, e a gente está percebendo aqui na Unidade Brasil também, que está buscando uma forma diferenciada de buscar fazer o diagnóstico, pensar sobre isso que os alunos estão trazendo, devolver isso, ouvindo isso novamente com os alunos, num processo contínuo. Esse processo que a colega Silvia acabou de dizer, no sentido já de pensar a avaliação, de perceber que os objetivos estão amplos, preciso pensar isso, porque às vezes fica muito pensando na questão tempo e espaço. E eu acho que é essa construção, de pensando e construindo, e também das dificuldades que vocês apontam, né? Também de pensar como que o currículo, né, como que esse tema vai ser trabalhando de forma interdisciplinar, de forma contextualizada com a temática do currículo. Não são coisas separadas, são tudo uma coisa só que precisam ser trabalhadas e pensadas nesse contexto. Então, pensar o mundo do trabalho, trabalhar com as estatísticas do trabalho em Goiás, trabalhar com geografia, de matemática, fazendo toda uma problematização em cima disso, em cima do mundo do trabalho. Então, eu acho que eu fico muito feliz porque vendo o processo desde o ano passado para cá, e vendo o quanto isso tem avançado, e é fruto de muito esforço de todos nós, apoios, coordenadores, professores que estão lá no chão da escola, a equipe de direito, centro de formação, a universidade. Eu acho que é visível o quanto a gente já está rompendo com essas barreiras, com as dificuldades, né, com as resistências, e esse é um processo que eu acho que vai avançar mais, e eu estou feliz de estar continuando dentro desse processo. Então, a minha análise é muito positiva e saio feliz com essa fala aqui, a gente tem percebido isso. E, gente, mais considerações? Acho que o momento agora é legal, porque é um momento de troca de experiência. Se vocês quiserem relatar mais experiências, poderiam vir até aqui. Acho que é legal quando a pessoa chega aqui e fala, olha, na minha escola está desse jeito, na minha escola está assim. Então são essas trocas de experiência que de repente às vezes ajudam até no entendimento da teoria, né? Que às vezes a gente imagina um tipo de projeto ou um eixo temático, né, muito rotulado, mas na verdade é um método que vocês têm autonomia dentro dele para construir também o seu próprio método, né, dentro dessas orientações. Então é legal ouvir as experiências. Vamos lá? Quer voltar na primeira? A primeira foi qual, Renúncia? Qual creio que foi a primeira? A Tomé. Tomé, mais alguém da Tomé quer fazer uma observação, sua experiência? A gente tem poucos minutos, nós temos 15 minutos apenas. Não, da Tomé? Tem? Aproveitar esse momento mesmo para vocês fazerem as trocas de experiência, é legal. Assim, eu queria só completar que quando a gente faz, né, dá voz aos educandos, faz as perguntas, a gente tem que estar preparado também para o que sai, né? Porque sai muita coisa. E sai muitos pedidos, porque dentro das questões que a gente colocava assim, qual a sua sede para esse ano? Viajar, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, assim, são muitas demandas. E a gente, quando colocou a questão da cidadania também como um ponto, cidadania não é só discutir sobre, é exercitar, é participar da cidade, é ter acesso, né, a essas questões.
Então, dentro disso, assim, 2 professores pegaram nos saberes, mapeamento, assim, o bairro que você mora, existe algum local público que você possa ter um lazer, fazer um esporte, ter um parque, então, assim, o que você faz lá? Faça uma pesquisa, fotografe, traga, né, discuta com seu colega. Então, essa foi uma das questões. E a gente foi organizando, inclusive o nosso calendário, a gente já contempla, que são as questões dos alunos, que o ponto mais citado foi a necessidade de viajar, porque tem alguns que só têm possibilidade de fazer isso com a escola. Aí nós contemplamos 2 viagens, uma mais de lazer e uma histórica. Seria Goiás e Caldas Novas, tá? Um para o primeiro e outro para o segundo semestre. A questão da vila ambiental, que às vezes para o ensino noturno é difícil, mas lá é possível a gente marcar no sábado. Então foi uma coisa também que eles quiseram fazer, né? A questão do planetário. Então, assim, algumas questões que eles solicitaram. Do Flamboyant, eles queriam sair, tá tendo uma atividade, né, que história antiga, tem lá umas réplicas, aí eles quiseram ir, a gente vai levar na outra semana. Então, assim, muitas questões elas foram levantadas. E também a gente teve problemas, assim. Nós convidamos alguém movimento de mulheres, para falar e tal. Você desencadeia uma situação também. Porque a gente tem mulheres que são vítimas, que apanhavam dentro de casa, que achavam que só a violência física é a violência, e quando vê que a violência psicológica também é uma violência, que ela estava sendo violentada muito mais do que era, sabe? Aí começa a chorar, não deu conta mais de assistir aula, está naquele processo ainda de resgate. Então, assim, são muitas frentes. Mas mesmo assim, eu acho que ainda vale a pena, porque a gente está aproximando do aluno, a gente está dando uma resposta mais direta e mais significativa. Alguém mais? Você? Quer perguntar? Se apresente e pergunte. A minha contribuição é em forma de pergunta. Eu tenho assim, na minha escola surgiu alguns questionamentos. De repente, quem sabe aqui, eu compartilhando, questionamento que surgiu em outras escolas também. O primeiro questionamento que me ocorreu é como é que é feito a separação dos subtemas para que se apresente ao aluno? Os professores, eles se dividem de que forma? No momento em que se encontram na sala dos professores, eles vão definir cada um que trabalha esses subtemas com os alunos. É feito duplas, é feita uma definição pela coordenação quem vai escolher esse tema, para não ficar uma coisa repetitiva para o aluno dentro de sala de aula. Como é que é feito? Na minha escola tem uma maneira em que a gente se organizou, que é feito trabalho em duplas. E nas outras escolas? Fiquei nessa curiosidade. Uma outra coisa, se há o questionamento de alguns colegas, que são os nossos professores mesmo, que dizem que acham que os alunos estão ficando assim, cansados de ouvir o mesmo tema com abordagem diferenciada. Se isso existe, se surgiu em alguma escola. Porque tem na nossa escola surgido isso, e eu queria saber se alguém compartilha disso, ou tem alguma sugestão, ou tem alguma forma diferenciada para levar isso para os professores. E aí, alguém quer fazer essa experiência? Quer falar? Experiência? Cida? Vamos lá. Pergunta interessante. Essa, na verdade, é uma organização que tem que ser acertada como coletivo, né? Para que haja produtividade na hora das pessoas escolherem o tema. Todos têm que saber o que está acontecendo e acho que coletivamente funciona melhor. Então, uma vez tabulado nos instrumentos diagnósticos, nós sentamos e vimos ali as fases incidentes, né, e levantamos os possíveis subtemas, né? Dentro desses subtemas, os professores, em momento de estudo, então lá nós temos só 4 salas de segundo segmento e 2 de primeiro segmento. Então, no momento de estudo, eles juntavam
E aí, dentro daquele subtema, eles iam colocando quais os saberes que poderiam ser trabalhados dentro daquele subtema ali. Então, todos os professores, corria a colinha aqui com o subtema, então cada professor ia colocando, olha, esse subtema dá para trabalhar isso e isso, aí vinha outro, olha, dá para trabalhar isso e isso. Então, essa folha, ela correu em todas as mãos, de todos os professores. Uma vez colocaram, então, os subtemas de todos os saberes, os saberes de todos os subtemas, aí eles estavam prontos, só deram 9 subtemas. Cada subtema com um monte de saberes aqui. Aí nós tivemos um outro olhar. Nós reunimos novamente para colocar aqui, dentro dos subtemas, dentro de cada saber, quem poderia trabalhar. Porque eu já estou respondendo a sua segunda questão. Então, por exemplo, se eu tenho um subtema aqui, um saber, dentro daquele saber, quais os componentes curriculares que poderiam trabalhar aquele saber. Então, não deu. Às vezes tinha saber que tem 3, 4, 5 componentes. E tem saber que tem 2. Entendeu? Então, por isso que fica repetitivo. Porque na hora de fazer o trabalho, dentro de um subtema, se eu tenho ali 3, 4, 5 pessoas trabalhando naquele subtema, eles vão sentar para ver como que eles vão poder trabalhar isso numa regência compartilhada, ou mesmo em aulas separadas, de forma que não esteja todo mundo focando no mesmo assunto, mas não da mesma forma, até para não tornar diferente. É dessa forma que nós estamos fazendo lá, tem dado certo. E aí, mais alguém? Vamos lá? Vamos compartilhar as experiências. Como é que é? Nós vamos então abrir para mais uma socialização de experiência. E aí a gente, devido ao adiantado da hora, né? Está chegando no ponto, é isso? Então, dá tempo sim, se você socializar a sua experiência, e depois a gente encerra desejando um bom encontro no dia 28 lá nas escolas, no nosso formativo. Na escola a gente faz um caminho parecido também, mas assim, primeiro nós levantamos vários temas de acordo com o que a gente trabalhou, quais seriam os conteúdos mais importantes. E listamos. Depois a gente pegou a lista por série, tá? Nesse agrupamento, o que desses conteúdos aqui são mais importantes para esse agrupamento e o que seria. Então os professores foram riscando. Aqui tem até momento de rascunho, na reunião pedagógica. Não, por exemplo, eu não preciso na 7ª trabalhar o planeta Terra, sistema solar, isso eles já viram. Vou trabalhar o espaço brasileiro, vou direto para os biomas, o cerrado, isso. E vou trabalhar nessa série, por exemplo, a questão do sistema capitalista e a busca do lucro e a influência no consumo. Aí na 5ª eles já começaram, o que era a Terra, o que era o sistema solar, os principais problemas, e os problemas ambientais, então assim, já eram outros passos. Mas sempre assim, na reunião pedagógica, passando a listagem, eles riscaram e fizeram novamente, porque da primeira vez que fez, ainda ficou muita coisa. E aí, como o tempo é pequeno, que a gente está trabalhando com semestre na maioria dos tempos, a gente foi agora prioriza dentro disso aqui o que vocês vão priorizar e quem vai ficar responsável por cada tema. Aí ele anotava livremente na frente do conteúdo quem ficava responsável pelo quê. Isabel está pedindo mais 2 minutos.